Agora, para a gente começar, vou pedir um vídeo do nosso anfitrião, o Meu Financiamento Solar. Vamos lá. A energia solar já foi futuro, hoje é o presente. Nós fazemos parte disso sendo a maior fintech de financiamento para energia solar do Brasil. O Meu Financiamento Solar, uma solução Banco BV, foi criado para tornar a energia solar acessível em todo o Brasil. A gente oferece uma solução de financiamento para casas, condomínios e negócios, desde pequenos comércios até grandes indústrias. Nós temos uma jornada de contratação 100% digital, com atendimento exclusivo do nosso time, tanto para a empresa de energia solar quanto o cliente final, simplificando assim todo o processo de contratação do início ao fim. Temos as melhores condições de financiamento, sempre nos moldando para acompanhar as necessidades do mercado. Com a agilidade de uma fintech e segurança de um banco, o Meu Financiamento Solar é o seu melhor parceiro de negócio. E agora a gente vai para a primeira sessão de hoje. Para quem aí tem algum colega lá fora, manda uma mensagem, fala que vale a pena. A gente vai começar uma sessão, uma mesa aqui bem interessante, tá? Para quem estiver aí na porta, vem, entra, pessoal. Eu convido para subir ao palco e compor a mesa o nosso especialista técnico da Absolar, Christian Secchini. O Christian é engenheiro elétrico com ênfase em eletrotécnica pelo Mackenzie, MBA em energia pela Universidade de São Paulo, MBA em finanças pelo IBMEC e cursando especialização na primeira turma de hidrogênio verde da Universidade Federal da Bahia. Ele é especialista com 17 anos de atuação na comercialização de energia e atual especialista técnico regulatório na Absolar. Agora eu convido a advogada da Dias Carneiro Advogados, Marina Santana de Souza. A Marina é advogada em São Paulo, com quase 20 anos de experiência nas áreas de concorrência e regulação econômica, tendo atuado no Brasil tanto na área pública quanto em renomados escritórios na área privada. É graduada em Direito pela PUC São Paulo, com especialização em Direito Econômico pela FGV, em Direito Administrativo e Constitucional pela SBDP e atualmente é mestranda no programa de pós-graduação em Energia no Instituto de Energia e Ambiente da USP. Convido agora o diretor da Greener, o Márcio Takata. O Takata atua desde 2007 na estruturação de negócios mais competitivos e sustentáveis, com foco na cadeia de valor do mercado de armazenamento de energia solar distribuída e centralizada. Ele é membro do Conselho de Administração da Absolar, o Márcio é engenheiro pela Escola Politécnica da USP e MBA pelo INSPER, e atuou como professor em diferentes programas de pós-graduação em temas relacionados à energia e sustentabilidade. E a última pessoa que está aqui é o Lucas, diretor de energia da Lemon Energia, Lucas Motim Corbellini. O Lucas vem de uma carreira em projetos de infraestrutura, incluindo seu trabalho para a International Finance Corporation, do Grupo Banco Mundial, na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e na Unidade de Parcerias Público-Privadas da cidade de São Paulo. Ele trabalhou ainda como consultor para óleo e gás, telecom e aviação no The Boston Consulting Group e como auditor para empresas geradoras e transmissoras de energia pela PwC. O Lucas é administrador pela Universidade Federal de Santa Catarina, ele é contador pela Unicinos e mestre em políticas públicas pela Universidade Harvard, com passagens pela London School of Economics and Political Science e pela Universidade de Münster. Bom, antes da gente iniciar as palestras, vou pedir atenção para a exibição de um vídeo enviado pelo presidente do SER, Jules Nissan. Dear President of AB Solar, dear Rodrigo, distinguished guest, bom dia. Let me start by saying how delighted I am to address you today for this year's edition of the National Conference of AB Solar. I'm deeply sorry not to be with you in Sao Paulo today to testify on the long-term relationship between our organization, the French Renewable Energy Trade Association, le CER, and AB Solar. The friendship between our two organizations started in 2015 with the signature of an agreement during the official visit of the French Ministry of Trade. An agreement based on different topics, regulatory best practices, combined projects among the respective members, exchanges
of market information, organization of joint events. This partnership has been enlarged during the year 2015 with the creation of the Global Solar Council, where our two organizations met again as part of the founding members. This spring, the 2015 agreement has been renewed with new orientations and collaboration opportunities as sharing the same purpose on the solar development, facing the same challenges, and welcoming a few common members such as EREN, CARE or Voltalia. Moreover, this strong partnership between our two nations on the renewable energy sectors has resulted in the creation this year of the French Energy Transition Club of Brazil, launched by the French Ministry of Foreign Affairs and the CER. This club is gathering French companies working in Brazil in the energy transition sectors and willing to expand their cooperation with Brazilian counterparts and work on solutions to solve bottlenecks. We are all here today to convey a strong and positive message about building a safe and sustainable world for the next generations. We have united our efforts to showcase that solar is one of the central solutions to tackling climate changes. It represents a cost-effective, technologically sound and environmentally sustainable solution in our transition to a low-carbon economy. But at the same time, we all recognize the threat we are confronted with. Over the next decades, the rise in global temperatures could get much worse. We may have to cope with mass-scale migration leading to instability, conflict, and strain on resources that could severely hamper our economic prosperity. Faced with all these challenges, it can often appear that the problems are much bigger than any of the solutions on the table. But here, we are all convinced that renewable energy, and solar in particular, can help us deal with all these existential challenges. And we all know how we can make that happen. Now, let me say a few words about the French Renewable Energy Trade Association, the CER in French. It represents more than 500 companies, banks, developers, industrial R&D centers working in all the sectors of the renewable energy, wind, solar, biomass, geothermal, marine energy, hydroelectricity, in France, but also increasingly abroad. CER is the most important professional organization in France working with the French government and the French Assembly to settle a positive environment for renewable energy. The solar sector is part of the three most represented sectors with nearly 300 members. At home, we also develop a huge communication action towards the citizens, and overseas, we help members in participating to new markets by collaborating with foreign governments through the French diplomacy. What about the solar energy in France? To answer this question, I need to talk about the European context. This fall, the European Parliament has adopted a directive with the ambition to reach 42.5% of renewable energy by 2030. The present situation is far from the objective, since in 2021, Europe was only 22% of renewable energy in its portfolio. To reach the 2030 objectives, we would have to double the share of renewable energy in less than 10 years. Our ambition is strong for 2030, with a goal of 255 terawatt-hours of renewable electricity. To reach it, solar PV shall grow by 7 gigawatts a year until 2030, with 30 to 50% of the volume on building PV. However, the situation is also challenging as we are late in the national objectives, with a total installed capacity of only 19 gigawatts by the end of 2022. Difficulties, among others, include delays in permitting, grid connection issues, availability of lands, and for some projects, local opposition. We are working closely with our DSO to accelerate and to anticipate the grid connection challenges for PV. Regarding land availability, which may be less an issue for Brazil, we are following the implementation of our recent law on renewable energy acceleration, which intend to make compulsory the installation of PV on some parking lots, on all non-residential buildings, and to clarify the definition of agro-PV installation of PV on agricultural lands.
Local industry is also a priority for Europe and France, with a series of legislative texts at the European and French level strongly encouraging for the industrialization of the PV sector. CER is closely following 2 national Giga PV factories projects aiming at producing by 2030. Some of these subjects are likely to resonate among our friends from AB Solar, and we would be delighted to exchange those topics. Ladies and gentlemen, just 20 years ago, solar was still seen as an expensive case study, a technology mainly talked about by specialists. Today, solar is cheaper than fossil, and it's mainstream and a key element of the global energy transition. It's a first victory, but we must go forward and push again. I look forward to working with you all to make sure the Brazilian and French private sector will participate to the deployment of solar through win-win partnership to promote the renewable energy track in the country, creating local, environmental, social and economic value. Obrigado per sua atenção e tenha uma ótima conferência. Eu passo agora a palavra para o especialista técnico regulatório na AB Solar, Christian Secchini. Obrigado. Bom dia a todos. Quem conseguiu chegar aqui com o trânsito do Natal mais cedo, né? Parabéns. Vamos iniciando então o painel. A minha ideia aqui como moderador é colocar um pouquinho dos pontos para o pessoal discutir depois, né? Os grandes especialistas aí nos assuntos. Aqui já foi apresentado ontem o papel da AB Solar, né? Qual que é o cenário da energia solar no Brasil e no mundo, né? Nós estamos aí como o 4º maior mercado do ano passado e na 10ª posição em termos de capacidade instalada, né, com 24 GB praticamente. Bom, e aqui dentro de casa, né, vamos começar pela geração distribuída. A gente sabe que São Paulo e Minas são os grandes mercados aí por enquanto, né, seguido pelo Rio Grande do Sul e Paraná aí como os 4 principais. E isso também acaba trazendo muitas facilidades para abrir empresas, para fazer negócios, mas também começa a trazer também muitas dificuldades para que esses negócios sejam realizados. Um pouquinho de como é distribuída essa potência, né, em termos de mercado. Grande parte, 78%, é do mercado residencial. E em termos de potência instalada, grande parte vem da residência e do comércio. Bom, eu falei dos problemas, né? Então, um deles, que é o grande, que vem impactando todo mundo, já conversamos um pouquinho dele ontem, só vou colocar aqui para dar ideia do que a gente tem que vencer, mas inversão de fluxo de potência, que, por exemplo, em uma distribuidora lá do Sul, a gente tinha entre 82 e 380 milhões parados, né, de projetos por problemas de conexão. E aí surgem as oportunidades, né? A gente falou ontem um pouquinho de se reinventar, de inventar novos jeitos de atender o consumidor ou o mercado. Então, seja com uma consultoria especializada, Bruno falou ontem dos veículos elétricos, carregadores, qual a oportunidade que você tem. O Silvio falou um pouco do off-grid, dos tipos de conexão. Então, cada vez mais é necessário você ter consultorias especializadas, projetos diferenciados. Grande parte, né, desse mercado está na instalação e montagem e depois a manutenção desses sistemas. Precisa ter uma parte de venda, distribuição e logística assertiva, né, e capacitada. Prover serviços, seja administrativos, financeiros, de manutenção, entre muitos outros. Bom, já falaram aqui ontem do Grid Zero, que é uma das soluções que tanto a concessionária quanto o mercado tem enxergado, né, para você conseguir conectar alguns projetos em algumas regiões. Um outro potencial mercado que está abrindo agora a partir de janeiro 24 é o Mercado Livre, que também abre uma nova porta aí para quem trabalha com a geração distribuída, podendo se unir aí com outros parceiros. O ponto que vale ser ressaltado aqui é
apesar de ter abertura do mercado, a gente ouve, né, algumas pessoas falando que o Mercado Livre vai abrir e vai matar a GD. Não. A gente vê que hoje a GD ela representa 3% do mercado, né? Então, você tem aí uma ampla gama aí para trabalhar tanto no Mercado Livre quanto no mercado de GD. Como experiência, tem no Reino Unido, ainda existe espaço para GD e lá já é um mercado liberalizado, né? Alguns tipos de modalidade, né, de micro e mini geração, junta carga, seja em condomínio, seja em cooperativa, geração compartilhada, autoconsumo remoto. Uma que a gente conversou ontem muito, que o maior mercado, né, o Sander Megger até comentou que o maior mercado brasileiro de exportação é do agro. Então, por que não oferecer para o agro as soluções, uma vez que ele pode ter tanto a parte de uso da terra para plantio, quanto para gerar energia, aí, podendo obter até uma eficiência maior aí no uso da terra. O aluguel de usinas, né, que já foi comentado também. Um ponto que vem sendo, sempre vai e volta no temor das pessoas é a autoprodução. Vai ser mudada essa regulamentação de autoprodução ou não? Surgiu como um bom negócio para as empresas fazer a autoprodução, né, numa geração maior, e vira e mexe vai mudar a lei, vai restringir mais ainda esse tipo de mercado? Não sei. A gente sempre está de olho para ver se surge alguma coisa para a gente conseguir contribuir e não deixar reverter esse cenário. A ideia aqui era colocar um pouquinho dos pontos, né, e ver agora dos especialistas quais mercados a gente pode agir, o que a gente pode fazer para inovar, né, e atender a demanda dos consumidores. Muito obrigado. Christian, vamos ouvir agora, então, a advogada da Dias Carneiro Advogados, a Marina de Santana Souza. Oi, bom dia, gente. Bom dia a todos. Acho que, inicialmente, queria agradecer a Besolar, em nome do Christian, aqui pela oportunidade de participar mais uma vez dessas conversas de temas cada vez mais relevantes para o setor. E acho que a gente está vivendo um momento bastante interessante, assim, que nesse contexto da transição energética tem muitas transições acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente vê um foco muito grande na questão da descarbonização, mercado de baixo carbono. Mas eu acho que esse movimento de troca de fontes, de priorização de sustentabilidade, energias renováveis, ele provoca uma série de outras rupturas estruturais nos mercados de energia, que eu acho que tem efeitos que têm sido pouco considerados, assim, especialmente do ponto de vista da dinâmica dessas estruturas de mercado. E aí, quando me pediram para falar sobre essas perspectivas para a geração distribuída, nesse contexto da abertura do Mercado Livre, eu percebo que é sempre importante, assim, quando eu começo a conversar, até pela pluralidade de perspectivas que tem no setor, vira e mexe está numa roda que tem engenheiro, geólogo, advogado, economista, o diálogo em si já é difícil por uma questão semântica. Eu acho que eu sempre parto de um baseline que é do que eu estou falando quando eu estou falando de abertura do Mercado Livre, do que eu estou falando quando eu estou falando de estrutura de demanda. Então, acho que, nesse cenário, eu até trouxe aqui o que tem muitos aspectos que vão mudar com a abertura do Mercado Livre. O foco do que eu vou falar hoje é um pouquinho mais direcionado para o varejo, e aí até por uma questão de características da geração distribuída, eu acho que acaba caindo mais para a geração compartilhada. Mas, num primeiro momento, acho que cabe dizer, quando a gente fala de abertura do mercado, do que a gente está falando, assim, para quem que ele vai abrir, quando, em que momento, que efeitos vão advir dessa mudança de estrutura, do ponto de vista da demanda. Acho que o Mercado Livre, em certa medida, ele já está sendo aberto, né? Agora ele já é aberto para os consumidores que têm acima de um perfil de demanda acima de 500 kW, e agora, em 2024, vai abrir para os consumidores de alta tensão.
mas a tendência é que em algum dado momento em que a gente não sabe ainda quando vai ser, ele vai abrir para todo mundo. Então, muito em breve, né, a ANEEL tem sinalizado que não deve ser ainda em 2024, que isso deve ser regulamentado, mas em algum futuro próximo, vamos todos poder participar do Mercado Livre. E aí, o que isso significa, assim, para o consumidor do varejo? E aí, quando eu falo de consumidor de varejo, de quem que eu estou falando especificamente? Porque uma dificuldade que eu vi até desde lá de 2018, 2019, no começo da revisão da 482, era quando a gente falava de estrutura da demanda, era muito difícil traçar o perfil do consumidor de GD. Então, tinha essa falta de definição não clara de estrutura de oferta e demanda, que trazia como principal mote da revisão naquele momento a redução do tamanho dos mercados da distribuidora. E a gente olha e fala, peraí, se a gente está falando de redução de mercado de distribuidor, então a gente está falando que geração distribuída é tanto parte da oferta quanto da demanda, porque ela começa a participar ali da oferta também, tirando o mercado da distribuidora, se era esse o argumento. Então, eu acho que do ponto de vista de definição aqui, de quem que eu estou falando quando eu estou falando de varejo no mercado cativo, eu acho que eu estou falando hoje desse mercado que ainda não vai abrir em 2024, que vai abrir no momento posterior, que sou eu, você, que é a padaria pequenininha, que é todo mundo que consome hoje do mercado cativo por não ter alternativas, exceto a geração distribuída nas suas modalidades já oferecidas. Então, esse consumidor ele tem um perfil que é um pouco diferente de quem já está hoje no Mercado Livre, né? É gente que não está muito acostumada a entender o seu perfil de demanda, que medidas tem para mudar esse perfil de consumo, onde está seu horário de pico, quais são os meses de maior consumo. A gente simplesmente liga lá o ar-condicionado, a geladeira, a luz, a tomada, e a gente usa, porque é assim que a gente está acostumado a consumir energia. Então, quando vem essa abertura de Mercado Livre, um grande desafio para esse perfil de consumidor é começar a entender o que é consumir energia nesse cenário. Então, por mais que ele tenha lá interesse de sustentabilidade, de uma série de coisas que fazem parte de outros mercados, outras demandas, tem uma assimetria de informação aí que é difícil de permitir com que ele atue conscientemente nessa mudança, nesse planejamento. Então, para além disso, tem as incertezas próprias da transição, que até pela ausência de regulamentação atualmente desse perfil de consumidor, a gente não sabe exatamente como vai ser na prática. A gente tem modelos lá fora que funcionaram bem, que funcionaram mal, tem inspirações do que a gente tem de problemas estruturais no Brasil, até essas ficções que tem que conviver, que é a ficção financeira com a ficção jurídica, com a realidade física. Então, tem uma série de coisas que precisam ser bem ordenadas aí, que a gente não sabe exatamente como isso vai vir no nível de detalhe que seria necessário para a gente entender como é que o consumidor vai se comportar nesse cenário. Então, nesse sentido, acho que tem uma oportunidade aqui muito boa para a GD compartilhada. Que a primeira é o fato de que ela já existe. Então, ela já está regulamentada hoje e ela é uma alternativa para o consumidor de varejo, que é esse consumidor pequenininho que não sabe exatamente que alternativas ele tem, de começar a assimilar uma transição de uma forma um pouquinho mais consciente. Então, a partir do momento que eu começo a fazer parte de um grupo por meio do qual eu tenho essa possibilidade de compensar a energia que eu consumo, eu começo a entender melhor o meu consumo. Por mais que, no ponto de vista a fatura de energia já é uma coisa super complexa. A gente estuda energia há anos e, de vez em quando, tem dificuldade para entender a de uma distribuidora ou outra, onde que está sendo cobrado o quê. Então, acho que tem uma questão do perfil da geração compartilhada que tem essa característica de aglutinar consumidores com perfis comuns, assim, e tornar essa cobrança talvez um pouquinho mais complexa do que simplesmente pagar a conta, mas ainda uma transição mais simples do que vai ser quando esse consumidor tiver que migrar para o Mercado Livre. Nesse cenário, tem alguns valores que a gente consegue trazer como uma redução de custo que é efetiva. Então, você consegue começar a demonstrar benefícios da migração para outros regimes num cenário que ainda nem todas as oportunidades possíveis que vão estar já estão disponíveis. E aí, nesse sentido, como é que aparece essa oportunidade, as principais oportunidades para a GD no varejo? Eu acho que tem esse papel, que é um desafio, que até a Senacom aponta já há bastante tempo, desde o começo de discussão de tarefa binômio, como é que o consumidor vai entender isso, ele já nem entende a própria conta. Então, tem um papel que eu acho que
que pode começar a ser exercido por esses, né, essas ofertantes de GD compartilhada, que é começar a educar o consumidor para ser livre. Assim, ele nunca soube o que alternativas ele tinha. No começo, a única coisa que ele sabe fazer é, de fato, consumir e pagar a fatura no fim do mês de acordo com o que foi mensurado ali do consumo dele. Nesse sentido, acho que a gente tem desafios até da própria regulação, que é a questão de facilitação da adesão, né? Porque as estruturas são muito claramente definidas, mas até a própria tomada de subsídio agora, a 18, começa a questionar que tipo de estrutura, de fato, tem a essência que foi pensada para a GD no começo e o que já foi desvirtuado a ponto de virar venda de energia, por exemplo. Então, a gente tem alguns limbos ainda sendo definidos, mas a estrutura é minimamente clara para permitir modelos de negócio que facilitem a adesão de um grande número de consumidores. Eu acho que quando a gente fala de varejo, o principal ponto está na questão da escalabilidade da estrutura, né? É muito difícil você ter uma força de vendas que vá chegar no varejo com eficiência, sem ter essas estruturas de capilaridade, sem ter mecanismos de clusterização da demanda. Porque o consumidor ele precisa fazer parte de algo que para ele seja compreensível nessa mudança para uma nova forma de consumo. Então, acho que tem um desafio interessante, que a partir do momento que o consumidor começa a entender o que é essa migração, o que ele está, de fato, aderindo, ele começa a se familiarizar com um tipo de consumo que é diferente do cativo, em que ele tem algum controle, tem alguma redução de custo, tem a alternativa de usar fontes renováveis, mas, ao mesmo tempo, ele está ainda num lugar, ainda ele ainda não está exatamente assumindo todo o risco do seu consumo. Então, eu acho que, apesar do que a gente tem hoje de estrutura, de ter algumas restrições ao tipo de cluster que a gente pode criar, ao tipo de relação que pode haver entre os ativos de geração e os consumidores que estão alocados para consumir a energia desses ativos, tem uma série de restrições nessa estrutura. Mas ainda tem muito espaço para a criatividade. Então, a gente tem visto e aí eu tenho participado de umas operações de criação desses marketplaces para o varejo de GD, e a gente vê muita coisa interessante aparecendo, assim, que a energia ela vira quase que um insumo de valor numa relação que é muito mais ampla do que isso, desde atrelando benefícios, atrelando maquininha de cartão de crédito, coisas que a gente talvez não pensasse no âmbito do consumo de energia que fossem fazer parte dessa relação. Então, eu acho que a GD está muito acostumada a ter corridas contra o tempo, né? E até a tentar preservar, preservar a estrutura que existe dos modelos de negócios que estão indo bem no mercado, que estão fazendo a GD chegar no que ela está chegando de potência instalada, de penetração nos consumidores. Eu acho que ela está indo muito bem, apesar das dificuldades, apesar os desafios de conexão e da imprevisibilidade que vira e mexe, aparece alguma coisa nova que impacta elementos importantes dos modelos de negócio existentes. Mas acho que tem um espaço enorme aqui para a inovação de modelos de negócios de varejo, enquanto o consumidor precisa se preparar para um novo modelo de consumo. Eu acho que o principal impacto que eu vejo dessa abertura do Mercado Livre que vai acontecer é um movimento que a gente não sabe ainda como vai se dar, da realocação da demanda inteira nas novas estruturas de consumo possíveis. Então, a gente tem quais são as vantagens que o consumidor vai, de fato, conseguir tangibilizar que ele tem para migrar para o Mercado Livre, para a geração distribuída, ou até para ficar no mercado cativo. Tem gente que simplesmente prefere não ter a dor de cabeça e está lá feliz, atendido, ainda que pague mais, ainda que tenha... A gente não sabe. Qual que é o que move cada consumidor que vai para cada tipo de estrutura? Porque essas segmentações de livre e cativo, elas vão ficar cada vez mais tênues, né? Então, a gente vai cada vez chegar num limbo de demanda que vai ser muito mais suprido por diferentes alternativas de oferta. E aí eu acho que vai ter, obviamente, um aumento de competitividade entre estruturas de mercado, mas acho que o comportamento de como isso se assenta no longo prazo, ele ainda é muito imprevisível hoje. Então, tem uma oportunidade muito grande para quem tiver disposição de inovar no varejo, e aí eu acho que talvez, e até a Márcia vai falar depois da questão da geração remota, mas o que eu enxergo na geração compartilhada, especificamente, é exatamente essa possibilidade de aproveitar essa corrida enquanto o Mercado Livre para esses consumidores não existe, de começar a dialogar mais com esse consumidor, sabe? De entender melhor que expectativa ele tem a partir do momento em que ele passa a ter outras oportunidades
de consumir de formas diferentes. Então, seria uma espécie de nova corrida para a inovação, já que a gente tem em algum momento essa abertura vai acontecer. Mas eu acho que tem espaço para pensar em muitas coisas diferentes, assim, desde que a gente consiga sair dessa caixinha e até desse racional de partir do que a regulação define para estabelecer modelos de negócio. Eu acho que aí até é uma questão cultural mesmo. Quando a gente olha, por exemplo, o direito americano, as pessoas, o que ninguém diz que não pode, a gente pode, tenta e faz. Enquanto que aqui a gente tem uma perspectiva de esperar do regulador para dizer o que a gente pode fazer para, a partir de então, começar a pensar dentro desse espectro o que dá para inovar. Eu acho que tem muito espaço para quem estiver disposto a ter essa mudança de perspectiva, de começar a pensar no que não existe. Porque eu acho que é a partir daí que a gente consegue trazer esse consumidor para um lugar de aumento de consciência e até de um comportamento mais racional mesmo, dentro da geração distribuída. Então, acho que, assim, obviamente, foi uma apresentação, uma pincelada super rápida do que dá para pensar sobre isso. Não dá para aprofundar muitos temas numa apresentação curta, mas acho que eu queria trazer esse panorama de que, do ponto de vista da demanda, é óbvio que a oferta também está passando por uma série de alterações estruturais, mas eu acho que tem muitas oportunidades para se olhar para a estrutura de demanda com mais carinho e com uma tentativa de entender melhor que consumidor é esse que a gente está falando, sabe? E isso eu penso até do ponto de vista dos reguladores também, porque não raro a gente via, por exemplo, em audiências públicas relacionadas à geração distribuída, representantes dos consumidores, aí você vê os consumidores do ACL falando que a GD... Aí você fala, mas peraí, de que mercado exatamente a gente está falando? Do que exatamente trata essa consulta pública? Então, acho que não vejo, por exemplo, essa perspectiva fatalista de que a abertura do mercado livre tende a impactar necessariamente de uma forma negativa a geração distribuída. Vejo muitas oportunidades. Hoje eu vim falar dessas da geração compartilhada, mas essa alteração sistêmica de estrutura de mercados com a qual a gente vai ter que conviver nos próximos anos, ela tem oportunidades bastante relevantes para todo mundo que estiver disposto a entender como se comportar nesse cenário de instabilidades e incertezas. Mas acho que basicamente é isso que eu tinha para trazer hoje. Quem quiser, enfim, conversar, fica à disposição de falar depois. Acho que tem outras perspectivas interessantes que vão virem por aí. Mas é isso, gente, por hora. Obrigada. Muito obrigada, Marina. Eu convido agora o diretor da Greener, o Márcio Takata. Olá, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Queria começar aqui agradecendo, né? Primeiro, a presença aqui de vocês. Fantástico aqui a oportunidade, né? Promovida aqui pela Absolar, né? Parabéns aqui pelo evento, parabéns aqui pela mediação, apresentação. Temos o Christian aqui representando a Absolar. Obrigado pela oportunidade. Bem, para quem não me conhece, né? Eu represento a Greener, né? Nós somos uma empresa de inteligência focada em transição energética. E a gente vem fazendo um trabalho bastante forte no sentido de ajudar a trazer os indicadores, as referências, né, e trazer um pouquinho, né, ajudar e trazer mais referências para o setor. E a gente vai aqui, né, nesses 15 minutos aqui, tentar trazer aqui alguns indicadores do mercado de geração distribuída com foco no modelo remoto, né. Marina já trouxe aqui alguns pontos e umas reflexões muito importantes que eu vou tentar aqui complementar. Então, esse estudo, né, a gente traz aqui alguns indicadores que a gente vem observando, né? Primeiro, é um modelo de negócio muito importante, fundamental para o desenvolvimento da energia solar, para a geração distribuída, mais de 4,2 gigas aí de projetos em operação, já em construção, atendendo esse modelo de negócio, né? A geração remota, né? A gente está falando de ambos, né? Do autoconsumo remoto e da geração compartilhada. E um modelo de negócio que vai demandar ainda muitos investimentos. A gente está falando aí de pelo menos mais 3 gigawatts aí de projetos que já estão mapeados com os principais players do Brasil, demandando aí mais de 10 bilhões de investimentos nos próximos 2 anos. Além disso, né, o que a gente vem percebendo? Uma forte ampliação aí da relevância da geração compartilhada
abarcando aí novos consumidores. Então, nesse processo importante, né, de pulverização, democratização, já um ensaio importante para o processo de abertura de mercado que a Mariana comentou. Né? Começa a ser aí, já é, né, e deverá ser aí um modelo muito importante aí para a democratização, e a gente vê cada vez mais pessoas físicas aderindo aos modelos de geração compartilhada. E aí, queria finalizar aí falando um pouquinho aí de perspectivas, atratividade, né, o tal da GD2, né, como que vai ficar. Vou trazer aqui também uma pincelada rápida sobre esses indicadores. Tá? Aproveito também, para quem não conhece, para quem não teve, estou vendo aqui algumas pessoas que já participaram aqui do nosso Summit. Todo ano a gente tem o nosso evento de estratégias e investimentos. A gente vai falar muito de futuro, tá? Muito de fundamentos, ajudar a entender junto com alguns dos principais especialistas para onde a gente vai, né, o que a gente tem aí pela frente, como o futuro está se desenhando. Então, fica aqui o convite lá em maio, tá? Aqui em São Paulo. Bem, e aí, pessoal? Falando rapidamente aí dos modelos de compensação, né, quando a gente fala de geração distribuída remota, a gente está falando sobretudo de dois modelos, o autoconsumo e a geração compartilhada, e especialmente a compartilhada, que vem ganhando aí uma atração muito importante aqui no Brasil, criando aí um ecossistema muito interessante nesses últimos anos. Então, não somente lá o papel do gerador fotovoltaico, mas também o forte empoderamento do consumidor do outro lado da ponta. E dentro desse caminho, dentro desse processo aí, players e modelos de negócios que começam a ser estruturados para trazer eficiência aí nesse processo aí de interação entre a energia gerada e o consumidor. A gente está falando muito de tecnologia, né, e modelos de negócios aí para facilitar esse processo de interação, o tal do gestor, né? O tal do gestor passa a ser aí e tem um papel fundamental dentro desse processo, em um mundo cada vez mais pulverizado, em um consumidor cada vez mais empoderado. Tá? E, naturalmente, outros players aí que fazem parte dessa cadeia, desse ecossistema, né? Todo o processo de desenvolvimento, assim como a forte interação com a empresa distribuidora de energia, outro player importantíssimo, e, novamente, entra aí a tecnologia, aí o Lucas está aqui, né, Lucas, para trazer alguns insights muito valiosos para nós também, né, desse ecossistema. Vamos lá. Também, né, a gente vai lançar aí o mapeamento, o ranking aí, do Tracker Estruturas, que é um elemento muito importante de tecnologia, muito presente nesse modelo de negócio, que é a geração remota. Né? A gente vai trazer alguns insights e um mapeamento do volume aqui no Brasil. Bem, trazendo aqui alguns, né, números aqui em relação ao trabalho que a gente desenvolveu nesses últimos anos, aliás, nesses últimos meses, sobretudo, aí, sobretudo sob a ótica dos proprietários dos ativos de geração, né, que vem estruturando e viabilizando aí dezenas e dezenas de bilhões de investimentos nesse modelo de negócio, e também o papel das gestoras e a tecnologia para viabilizar isso aí. E quando a gente fala de proprietários dos ativos, a gente está falando aí de 81% dos players que a gente vem conversando, e aqui até agradeço os principais players estruturadores do Brasil que participaram dessa pesquisa, assim como o lado direito em azul claro, as gestoras, que também têm contribuído também nessa troca de informações para a gente trazer esse panorama do mercado de GD remota no Brasil. Tá? Em grande parte, que a gente pode perceber aí, mais de 92% desses players atuando com geração compartilhada. Tá? Então, viabilizando e ajudando a viabilizar aí os empreendimentos baseados aí nas cooperativas, consórcios e associações, permitindo essa grande pulverização da energia solar para um amplo volume aí de consumidores em todo o Brasil. Mas também a gente tem aí a geração através do autoconsumo remoto, que continua sendo aí um modelo de negócio muito importante aqui no Brasil. E o que a gente vê aí como estimativa, como visão e cenários? Né? Primeiro, na parte de baixo, né, o que a gente tem aí com base nesse levantamento que a gente fez com dezenas e dezenas aí de players, né? Algo em torno aí de 2,3 gigas de projetos já operacionais, né, indo para a operação, em construção também um volume bastante grande, 1,8 GB
de ativos que estão em fase de construção, e ainda mais, um volume muito significativo, aí mais de 3 gigas de projetos que estão aí em fase muito avançada de desenvolvimento, muito avançada no funding dos recursos necessários para se viabilizar esses investimentos aqui no Brasil. E uma boa parte deles aí estruturando os ativos, pensando no longo prazo, com o objetivo de serem aí donos de ativos e gerirem esses ativos no longo prazo. Então, a gente vê aí essa mentalidade do longo prazo dentro desse segmento. Mas também aqueles players, e aí eu digo, né, uma parte significativa também, desses players que estão desenvolvendo esses ativos também, pensando aí uma venda para o mercado, né? Convido aqui também, a gente tem feito um trabalho bastante grande nesse sentido, de ajudar a conectar essas oportunidades e fazer com que essas oportunidades se viabilizem de uma forma segura, de uma forma consistente aí para o investidor e também para o dono de ativo. Trazendo um pouquinho, né, falando aí dos desafios. Bem, conexão à rede, né, ele é o grande desafio aí, né, que venham aparecendo nas pesquisas, né, e não sai do primeiro lugar, Marina. Impressionante, né? A questão da conexão à rede é um ponto bastante desafiador na estruturação desses ativos. Tá? Por melhor que seja desenvolvido esses ativos, a gente vê aí uma grande dificuldade nesse sentido. Mas também a questão do funding, do recurso, e também a questão da viabilização aí de bons projetos, né? A contratação dos EPCistas. A gente tem aí um mercado bastante acelerado de implementações agora no ano agora no ano de 2023 e terá no ano de 2024 um mercado extremamente acelerado em relação à implantação, à construção dessas usinas agora em 2024, sendo então um desafio, tá? Bem, e aí quando a gente fala aí com os gestores, né, dos clientes, é importante entender também que muitos donos de ativos fazem a gestão dos próprios clientes. Nesse mundo cada vez mais pulverizado, de dezenas de milhares de consumidores, clientes, né, algumas empresas indo aí para centenas de milhares de consumidores, é um elemento bastante importante. Uma parte desses players fazem isso aí dentro de casa, 48%, né, e 24% contam aí com o trabalho externo, não fazem esse processo de gestão. Eles se focam na viabilização e na operação do seu ativo, né? Deixando a gestão desses ativos para terceiros. Então, são novos modelos de negócios que começam a surgir. E aí, desses que fazem a gestão dentro de casa, muitos utilizam uma tecnologia própria, né? Então a gente também está mapeando isso aí, como que eles estão fazendo essa gestão interna, e uma parte também bastante significativa utilizam aí, fazem a gestão utilizando tecnologia de terceiros aí também, que a gente está mapeando também aí. Então, energia com tecnologia, né, começa a haver uma junção muito importante nesse sentido. E o papel dos gestores de energia, né, como a Lemon, inclusive, aqui foi citada, tendo aí um trabalho bastante importante em promover aí uma maior eficiência nesse processo de conexão e gestão do consumidor final. Como a Marina colocou, né, a geração distribuída, ou como eu vejo aqui também, né, a geração distribuída, sobretudo a compartilhada, ele é uma etapa muito importante do que a gente vai ter aqui daqui a pouco, né, esse processo importante de abertura de mercado, indo também para o varejo. Então, a GD, né, sendo aí esse elemento, aí, eu diria, aí, esse processo aí de amadurecimento do consumidor, mas também da cadeia em prover o serviço de energia, e não somente serviço de energia daqui a pouco, né, vários outros serviços agregados que começarão a ser servidos para atender essas milhares, aí, milhões de consumidores por todo o Brasil. Tá? A gente monitorou também a performance dos ativos, muitos operadores, os estruturadores estão desenvolvendo esses ativos para operar no longo prazo e como que eles estão olhando a questão das performances desses ativos, né? Alguns pontos de atenção, à medida que a gente vê aqui mais de 10% desses operadores, desses donos de ativos, reportando aí uma performance de geração abaixo do que era imaginado. Tá? Então, ponto de atenção também que aqui na Green a gente vai olhar cada vez mais e entender isso e ajudar o mercado a se direcionar, a se preparar para esse processo de gestão eficiente dos seus ativos no longo prazo. Tá? Operação manutenção, que é um ponto de atenção aí muito importante.
Bem, aonde que estão aí essas operações? A gente vê aí operações muito importantes em vários estados, Minas Gerais e São Paulo, certamente, né, um papel bastante importante, mas outros estados que começam também a ter uma participação muito importante da geração remota, assim como Rio de Janeiro, Mato Grosso, muitas regiões aí que avançam, né, que estão bastante avançadas. A gente mapeou aqui algo em torno de 300 mil consumidores na base dessas 30 e tantas empresas donas de ativos somente, né? Mas naturalmente esse número é maior, né? Então a gente está indo aí logo mais aí alcançando aí um número em torno de 1 milhão aí de consumidores. Bem, e a geração compartilhada, né? É um processo aí que vem evoluindo com o objetivo de gerar um benefício para o consumidor. Tá? Primeiro, antes de tudo, a oportunidade desse consumidor acessar a energia renovável. E aí, novamente, ou seja, quando a gente está indo para milhões de consumidores, a oportunidade de promover um acesso à geração renovável, à energia solar, é algo realmente muito importante. Mas, além disso, a oportunidade de levar uma energia promovendo aí uma economia, uma redução de custo, um outro ponto bastante importante, né? Então, a oportunidade desse consumidor, tanto, né, ser um gerador consumidor através da autoprodução diretamente, né, ou através aí da compartilhada, também possuir as suas cotas de participação nesses ativos através das cooperativas e consórcios, né, algo muito importante. E a gente fez até um levantamento aqui do nível de economia, do benefício econômico que esse modelo de negócio gera a esse consumidor. A gente está falando aí de 17% de benefício econômico aí para esse consumidor em Minas Gerais, ou em Pernambuco, 11%. A gente tem aí uma variação dependendo da estrutura tarifária. Mas também um ponto de atenção. Na direita, nessa tabela aqui, a gente vê o número, o índice aí de erros no faturamento de cada uma das concessionárias, que é um outro desafio aí operacional para os donos de ativos, sobretudo aí para os gestores que fazem todo esse processo de gestão com os consumidores. E aí uma coisa super interessante, né? Quando a gente analisa esse perfil, acompanhando a evolução desse perfil ao longo desses últimos anos, a gente começa a ver uma ampliação dos consumidores que começam a se beneficiar da geração remota, né, no modelo especialmente compartilhado e, fundamentalmente, né, varejo, que cada vez mais está acessando esse benefício, né, esse benefício econômico, né, essa possibilidade da geração renovável, e cada vez mais aí os consumidores de pessoa física, né, trabalhando fortemente ou acessando aí fortemente o modelo de geração compartilhada aqui no Brasil. E falando rapidamente aqui do contexto regulatório, porque o meu tempo acabou de acabar, né? Tentando só trazer aqui uma visão final, depois o Lucas vai falar aí com mais profundidade aí da questão, principalmente regulatória, e o cenário aí com GD1, que já foi, GD2, aí os novos projetos, né, trazendo aí oportunidades também importantes para esse modelo de negócio. Tá? E a gente está falando aí desse modelo que vai funcionar para os novos projetos que foram protocolados a partir aí de janeiro desse ano. E falando um pouquinho aí do cenário, né? E aí, né? Aqui uma pergunta recorrente que o pessoal faz. E aí, Márcio? GD2, né? Como que vai ser? Né? Qual que é o potencial? Né? O que você está vendo aí de oportunidades, né? Atratividade? Aqui, pessoal, eu até faço aqui o convite para vocês acessarem o estudo completo. Tem todas as análises detalhadas aí para quem tiver interesse em entender o porquê e como isso poderá funcionar, tá? Eu digo aí como poderá funcionar justamente porque a gente tem aí ainda um processo regulatório, né, a definição dos critérios aí, né, de valoração dos custos e benefícios da GD, que está para ser definida, vamos ver quando, né, estamos na expectativa, mas quais são os cenários, né? Então, para isso, rapidamente aqui, a gente fez aqui uma análise técnica econômica aí desses cenários, né, para um ativo de 3 megawatts na geração compartilhada. E aí, como que poderia se comportar a atratividade financeira desses ativos? Primeiro é quem está na GD1, tá? Que é aí o primeiro quadro aí à esquerda superior.
A gente vê o seguinte, uma alta atratividade em todas as regiões do Brasil, principalmente porque quem tem GD1 vai continuar com os critérios e condições de compensação da GD1 até 2045, entregando aí em quase todas as regiões do Brasil uma condição de atratividade muito boa. Tá? E quem está aí entrando agora, quem está com projetos de GD2. Tá? Então, GD2 vai trazer aí uma condição de rentabilidade interessante, né? Sobretudo, e acho que é muito importante aí entender alguns cenários de como os critérios de compensação vão se comportar depois de 2029 ou 2031. Até 2029, a gente tem aí uma clareza de como a compensação da energia vai funcionar. Tá? Partindo aí do cenário, né, do pressuposto das condições que a gente chegar em 2029, elas serão mantidas até 2045, a gente tem aí o cenário, que é o segundo cenário, é a direita superior, tá? Numa condição de atratividade muito boa em algumas regiões do Brasil. Naturalmente, outras regiões com condições menos atrativas em função da estrutura tarifária. E aí você tem lá, e aí? Mas em 2029, se for lá uma alternativa 3, né, porque você tem a alternativa 0 até a alternativa 5, e, naturalmente, isso pode aí influenciar as condições de rentabilidade dos ativos. Agora, o que a gente percebe independente do cenário, a gente tem uma condição muito interessante de amortização desses investimentos até 2029 ou 2031. Tá? Isso que a gente percebe aí em função, principalmente, do ganho importante que a gente teve aí em função de tecnologia e redução de custos no mercado, que tornam aí esses modelos de negócios bastante atrativos. Então, a resposta tem que estar de olho. Existe aí uma boa oportunidade, mas um ponto de atenção, tá? Só para trazer aqui um cenário mais completo. Mas é isso aí, eu extrapolei aí em alguns minutos, desculpe aqui a todos aí pelo atraso, o Lucas, né, que vai ser o próximo aqui. Muito obrigado, pessoal, e acho que depois a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada, Takata. Agora é o momento da gente ouvir o diretor de energia da Lemon Energia, o Lucas Corbellini. Oi, tudo bem? Bom dia. Obrigado por esse espaço, especialmente a AB Solar. E obrigado pelas falas aqui que abriram, né, o contexto para a gente poder falar um pouco mais de GD2. Eu trabalho na Lemon. A Lemon é um marketplace de energia, trabalha com geração compartilhada, e é justamente nesse contexto que a gente pensa muito na rentabilidade dos projetos e no futuro da GD. Para dar um pouquinho mais de contexto, hoje a gente tem mais de 70 usinas sob gestão, são 22 gigawatt-hora em tela, mas a gente já tem 25, e a gente tem mais de 6 mil clientes aí, praticamente só PJ. Um pouco do motivo eu vou contar para vocês no próximo slide. A gente trabalha aí nesses 6 estados e tem mais de 115 pessoas trabalhando principalmente com produto, tecnologia e design. A gente é uma empresa de tecnologia, mais que uma empresa de infraestrutura. A gente está aqui para servir quem constrói a infraestrutura. O fato de a gente trabalhar muito com PJ tem muito a ver com a nossa estrutura de investidores, né? O nosso cap table, que inclui a Ambev. Então, a gente é investido dessa grande empresa, que tem muitos PJs, muitos restaurantes, bares que a gente atende diretamente. Também investido da Casec, né? A gente aqui se apoia em grandes ombros para construir essa plataforma digital de energia. Mas entrando um pouquinho mais no tema, né, a Lei 14.300 trouxe um monte de incertezas sobre GD, e essas incertezas surgem no nosso dia a dia. A gente atende centenas de geradores todos os dias, buscando a gente para gerirem seus ativos, e eles vêm justamente com essas perguntas. A primeira delas está resolvida, né, que essas perguntas vieram do PDE 2032. Se haverá uma aceleração, né, nos protocolos, isso a gente viu, foi uma grande aceleração, né? Mas a gente se pergunta muito se vai ter GD depois desse prazo e se tem viabilidade financeira desses projetos. O Márcio mesmo já trouxe uma perspectiva, a gente vai explorar um pouquinho mais o que seriam as coisas que fariam essa GD funcionar. Então aqui, de novo, a gente mostrando na tarifa da CEMIG, né, a gente tem aí uma perda média de 18% já na GD2, e quando a gente passa para a GD3, essa perda é de quase 30% da tarifa. Então a gente está falando de uma perda muito significativa nas receitas. E isso, claro, varia muito na composição do fio B de cada praça, né? Se a gente tem mais fio B, então mais perda.
Então, assim, a gente parte aí de um cenário que GD0 e GD1 somam 24, 25 gigawatt aí de potência, e a gente imagina que algo como 3 gigawatt ainda poderiam ser instalados no ano que vem. Essa perspectiva muda bastante se a gente considerar as leis que estão tramitando agora, poderia ter uma extensão de prazo para a construção desses projetos, o que também aumentaria bastante esse número de 3 do ano que vem. A gente vê isso mesmo aí nos pareceres de acesso, nas pessoas buscando projetos, como existe essa preocupação, né, com o fim do prazo e uma possibilidade de perda dos benefícios relacionados ao fio B. Mas a pergunta que fica mesmo é o que vai ser essa última barra, né? O que vão ser os projetos de GD2 e de GD3. E a gente aqui nem separou o GD3, mas a gente sabe que o GD3 está muito pior. E aí a gente coloca aqui um pouco em perspectiva as rentabilidades dos projetos. Essas são TIRs alavancadas, né? Então elas são bem superiores, né? De GD1, que vocês veem no verde escuro, são essas TIRs de GD1. E quando a gente olha para a barra mais clara, ela é uma TIR média em GD2. Então, considerando todas essas praças, o que seria uma rentabilidade possível em GD2? É próximo de 19%. A gente traz aqui um pouco dos economics também do lado, para vocês avaliarem quais são os inputs que a gente usou, né? Quando a gente olha para essa TIR, ela está muito próxima do que existe de pior de GD1 hoje. Então, se a gente olhar, por exemplo, para a Celesc, né, que é o estado de onde eu venho, é uma das piores rentabilidades aí em GD1, e a GD2 média não está muito longe disso, o que parece não tornar o negócio viável. Ainda assim, a Celesc figura entre uma das maiores de GD do Brasil. Então, também faz a gente pensar que, mesmo no cenário base, a GD2, por mais que não tenha atratividade estelar, né, que a gente tinha aí de GD1, ela é uma boa provocação no sentido de que pode ser um modelo que continue prosperando. Mas a gente quis pensar para além disso, né? Então a gente pensa nesse cenário base e pensa em algumas alavancas que fariam diferença. E, por coincidência, são as alavancas que o Márcio trouxe. A gente tem aí as isenções fiscais, que a gente acha que depende muito de esforços político-regulatórios. Aqui a gente está falando de um cenário de GD compartilhada, onde não existe isenção de ICMS. E a Lemon sustenta que essa isenção é válida, né? Ela deveria existir porque os nossos clientes eles são prosumidores, eles produzem a própria energia e por isso não existe uma venda de energia, não existe um fato gerador para a incidência do ICMS. A gente vê uma possibilidade de queda de CAPEX. Aqui a gente considerou puramente o desenvolvimento de tecnologia, mudanças tarifárias e cambiais, mas esse ano a gente viu uma grande queda do polissilício e também aí um acúmulo de suprimento na China, então essa queda foi muito superior ao que a gente estava prevendo. E, é claro, a questão de melhorar o financiamento, a gente ouviu muito disso, né, por causa do meu financiamento solar ao longo desse evento, mas existe aí uma grande queda na Selic, que deve continuar acontecendo, mesmo que num ritmo mais lento, nas próximas reuniões do Copom, e ainda uma possibilidade de maior alavancagem. E no que a gente constrói isso, né, uma possibilidade de maior alavancagem? A Lemon também está se posicionando no sentido de educar as instituições financeiras, trazê-las para dentro do jogo de mini-GD. A gente vê no nosso dia a dia, especialmente pequenos projetos, family offices, detentores de poucos megawatt, têm muita dificuldade de acessar financiamento. O financiamento hoje no Brasil ainda é um corporate finance, não é baseado no projeto. E tornar isso num project finance depende muito de ter mais confiança nos modelos de negócio, que para nós tem muito a ver também com criar histórico, né? Criar histórico de execução. A Lemon está 4 anos no mercado, agora a gente já tem um pouco de histórico, consegue vir para esses bancos e falar, olha, isso é o que pode esperar aí de uma taxa de ocupação da usina, o que dá para esperar de uma inadimplência. Isso tudo gera mais segurança, diminui o risco. Então, se tudo isso acontecesse, né, o cenário otimista, ele sai lá da Celesc e ele fica muito mais próximo de um cenário como o da Enel Ceará, que a gente sabe que é uma praça que tem rentabilidade muito mais alta, né? Uma penetração muito mais alta. E é sobre essa questão da penetração que a gente posiciona aí uma possibilidade de crescimento da GD2, né? Se essa penetração foi possível com essa rentabilidade, claro que existem uma série de outros fatores, né? Inclusive a questão da conexão. Mas se essa penetração foi possível, então a gente acha que seria possível uma penetração maior de GD em todos os mercados. A gente sabe das limitações de GD2 e GD3, a gente sabe que tem limitações de tamanho de usina, do tamanho dos consumidores, mas ainda assim a gente acha que dá para esperar um crescimento muito expressivo
de GD2 nessas condições melhoradas, que são muito possíveis. Então, a gente acha que seria tranquilamente viável ter pelo menos mais 10 gigawatt aí, isso considerando, como falei para vocês, esse aumento de penetração, né? Então, levando as praças que hoje estão pouco penetradas a uma penetração mais alta. Isso levaria a um crescimento aí da capacidade instalada de GD de 40%. Ao longo dos anos, né, o que eu acho que é uma grande vantagem também, de ter uma distribuição desses projetos e poder aproveitar melhores recursos, né? Desde EPC, própria importação dos módulos, mas também do próprio financiamento, a disponibilidade de dinheiro. Então, a gente queria fechar aqui com algumas questões para discussão, né? Essas melhorias e essa viabilidade de GD, ela vem muito de um cenário em que a gente tem um CAPEX melhor, e isso está meio que jogado à sorte, depende muito desses mercados internacionais, de uma conjuntura internacional que a gente não controla tão bem. Mas a questão das isenções tributárias e das taxas de financiamento estão muito nas nossas mãos, especialmente das associações como a B-Solar. Então, a gente gostaria muito de posicionar essas questões aqui como questões que têm que ser trabalhadas. A gente começa com a questão da isenção de ICMS. A gente hoje tem isenção só em 5 estados, e essa isenção nem sempre é praticada. Às vezes, a gente tem que correr atrás dela. E a Lemon tem um time, né, de relacionamento com a distribuidora, regulatório, que corre atrás disso, mas é um grande trabalho, um trabalho até com as associações de buscar essas isenções. A isenção do PIS/COFINS hoje não é reconhecida, é só para autoconsumo, então também teria uma oportunidade ali. E quando a gente fala de taxas de financiamento, né, a gente entende que essa melhoria no cenário macroeconômico, redução do risco Brasil, pode, né, impulsionar essa redução da taxa Selic, mas ela também vai depender muito aí da boa vontade dos bancos e da articulação com os bancos para que a gente crie linhas de financiamento para mini GD, especialmente para projetos que não são tão grandes ou para detentores de ativos que não são tão robustos, né, a ponto de usarem seus próprios balanços para financiarem os projetos. Foi um pouco mais curto, acho que eu compensei aí, mas a questão mesmo era deixar vocês com essas ideias que eu acho que são muito poderosas, especialmente nesse fórum que é tão diverso e tão qualificado. Obrigado. Obrigada, Lucas. A gente volta agora com o Christian Cecchini e vamos começar o debate. Bom, iniciando aqui a rodada de perguntas, Márcio, vamos começar com você. A gente recebeu aqui do público. Nesse trabalho de análise de mercado, você enxerga espaço para a utilização de inteligência artificial, ciência de dados? Vê alguma necessidade de desenvolvimento de automação de algum processo? Obrigado pela questão, tá? Questão bastante importante. E a gente percebe, sim, né, um movimento bastante significativo, principalmente dos grandes ativos aí de geração, indo para um processo aí de utilização de tecnologia e inteligência artificial, no sentido de compreender melhor o perfil de funcionamento, né, da geração, por exemplo, dos equipamentos, trazendo certamente aí um ganho importante de eficiência. Isso deverá vir também para a geração distribuída, né? Tanto nos sistemas aí de predição, a gente até perguntou isso aí para o pessoal, né? Começando pela predição, pela análise das características de geração e funcionamento desses ativos, evoluindo aí para um processo de inteligência artificial também para né, os ativos, por exemplo, de trackers, inversores. Então, isso já está acontecendo e a gente deverá ver isso aí também para a geração distribuída, espero aí num futuro muito breve, tá? E também, né, eu imagino, né, o mercado também trabalhando aí as oportunidades de tecnologia, até dentro da Greener mesmo, trabalhando muito a questão de tecnologia para ajudar a entender tendências de mercado, comportamento de consumidor. Não sei se o Lucas tem alguma iniciativa já de inteligência artificial no comportamento, no perfil dos consumidores aí também, tá? Complementar, Lucas? Sim, sim. A gente usa modelos preditivos para consumo e geração, então tem muito desse trabalho de alocação de crédito, né, de entender quanto cada consumidor vai consumir cada mês e, com isso, gerar um modelo que otimize a operação. E, claro, tem inteligência artificial também sendo desenvolvida para atendimento ao cliente, que é mais, não é generativa, né, mas ainda assim tem um potencial de escala gigante, especialmente para a gente operar no mercado de varejo com tanto volume de cliente. Obrigado.
Vale até lembrar que a Bessolar ela publicou um post até com o uso da inteligência artificial pelos trackers, né? Justamente para melhorar aí a captação da radiação solar. Também um outro uso aí nos equipamentos mesmo de campo, né? Como uma outra pergunta, vou direcionar para o Lucas. Como você vê a atratividade de investir em geração compartilhada em GD2 e GD3 em estados com fio próximo de 50%? Essa atratividade é bastante comprometida, né? Naturalmente, assim, a gente vai ver maior atratividade naqueles estados, não, naquelas áreas de concessão em que a gente tem menos fio B, como por exemplo a Light, no Rio de Janeiro. Então, não tem como escapar disso. Acho que a GD2 vai ter sim uma preferência geográfica atrelada a ela. Assim, essa é a resposta mais sincera, né? Talvez a expectativa fosse dizer a gente vai dar um jeito, mas eu acho que na prática a gente vai ter um pouco mais de concentração dos projetos. Mas, por outro lado, talvez a gente veja sair mais projetos onde não saíram em GD1, né? Então, praças que foram restringidas por outras condições regulatórias, da própria análise técnica das distribuidoras. Porque a GD2 tem mais esse tempo para ser protocolado, para ser trabalhada. Pegando esse gancho, até um dos trabalhos que a gente faz na Bessolar é justamente participar em reuniões do CONFAS, levar esses pontos, né, de isenção de ICMS, né, para que os outros estados também façam adesão a essa característica, né? E a gente sabe que é difícil mesmo e que é um dos pontos que incomodam aí o setor. Marina, deixei essa aqui para você, porque é parte jurídica de curiosidade. Você falou em treinar as pessoas, né, capacitar, gerar informação para que os consumidores consigam aí participar de um mercado de repente liberalizado, tudo mais. Aí uma dúvida minha: será que, por exemplo, hoje, se eu tiver um fundo imobiliário, eu recebo lá meu dividendo mensal por ter uma cota daquele fundo? Será que uma tecnologia disruptiva do tipo, se eu comprasse ação de uma geração compartilhada na bolsa como um fundo imobiliário, eu conseguiria de repente receber energia desse fundo como se fosse o meu dividendo? Tá uma situação bastante específica, mas eu acho que tem espaço, sim, para estruturas que pensem na energia como um lastro financeiro da operação, e não necessariamente como o insumo que é vendido para um consumidor, até porque não pode, né? Mas eu acho que tem espaço para isso. Assim, eu vi uma em particular que eu vi que eu achei bastante inovadora, que ela tinha um pouco esse racional, assim, de pensar na energia como um elemento que traz esses consumidores para ter essa redução de custo, mas o ganho de eficiência era tanto que ele conseguia investir num outro tipo de benefícios. Né? Não dá para entrar no modelo de negócio ali num nível de detalhe que seria necessário para explicar isso, mas acho que dá para ter, sim, dá para ter energia como lastro, e aí você coloca isso dentro de uma operação um pouquinho mais complexa, mas que coloca a rentabilidade não necessariamente atrelada à performance da energia isoladamente, sabe? Você consegue congregar outros tipos de atividades que trazem também elementos de rentabilidade. E aí, se a gente for pensar na participação como um percentual da detenção daquela estrutura que remunera dessa forma, acho que seria possível, sim. Hoje não vejo impedimentos regulatórios que dependendo do que você coloca, obviamente, sempre dá para pensar. O sucesso sem falar da caixinha de maldades, a gente não sabe o que vai vir no futuro. Mas eu vejo espaço para esse tipo de coisa, assim. Acho que dá para pensar. Obrigado. A gente recebeu mais uma pergunta que eu acredito até que seja para o próximo painel, mas vou fazer aqui se alguém quiser complementar, por favor. Na palestra do representante da Bloomberg, foi dito que o mercado de hidrogênio seria voltado para o mercado interno, né, em princípio. Com a grande demanda de agronegócio brasileiro por fertilizantes, não seria hora de investir nessa área? Não sei aqui se o Takata tem visto alguma coisa nesse sentido no levantamento de dados, ou alguma estruturação de projeto que vocês tenham visto que queiram comentar. Eu vou começar respondendo, então. Ou, por favor, Marina. Sim, eu vejo uma oportunidade bastante grande nesse sentido, né? Hoje, o fertilizante aí muito bem demandado fortemente aí de algumas regiões bastante instáveis aí do ponto de vista geopolítico, né?
apesar de trazer aí uma competitividade de preços bastante grandes, né, são muito competitivos na questão de preços, mas eu vejo como uma questão de estratégia muito importante se posicionar nesse sentido, né? E, sem dúvida, aí uma produção local de hidrogênio e a amônia, né, poderia ser, aí, sem dúvida, aí uma alternativa interessante de trazer até mais segurança de fornecimento, né, no longo prazo. Então, respondendo sim, eu vejo aí uma oportunidade aí de abastecimento bastante importante para algo que é de segurança nacional, né? Acho que, basicamente, assim, eu conheço muito pouco o mercado de... Até eu participei de uma operação uma vez, mas faz muito tempo dessa questão dos fertilizantes. E é um mercado muito difícil. Primeiro, porque ele é muito concentrado, depois, porque a estrutura de financiamento é muito difícil para os pequenos produtores, principalmente. Acho que para os maiores isso é um pouquinho mais tranquilo, mas para os pequenos a estrutura de financiamento para conseguir ter o acesso aos fertilizantes e defensivos, acho que tem muitas questões estruturais nesse mercado também. Então, acho que sim, aparece como uma oportunidade relevante de poder, né, como sempre, acho que a energia tem um pouco esse papel que eu tenho visto assim nos mercados mais inovadores, que é de congregar a resolução de problemas dentro disso. Assim, então, consigo ver também essa oportunidade, mas aí tem que ver como as coisas evoluem, né? Se eu puder só complementar, tem uma perspectiva de sustentabilidade também, né? E eu acho que seria uma grande oportunidade para a gente se posicionar numa cadeia que é intensiva de carbono, onde a gente se colocar como produtora de amônia verde, né? E então tem sim a questão do suprimento, tem também uma questão do posicionamento nacional, né? Dentro de um outro contexto. Talvez até existisse aí uma oportunidade para voltar à questão dos créditos de carbono, né? Que para a energia renovável caíram, mas talvez especificamente para essa cadeia ainda se sustentem. Seria um outro jeito de viabilizar o econômico desse negócio, que hoje é difícil de fechar a conta. Acho que, só finalizando essa pergunta, não vejo muito como uma oportunidade para a GD em específico, né, e sim como uma geração um pouquinho maior, até pelo porte, né, de eletrolisadores e tudo mais, e atender uma demanda grande de fertilizantes. E no trabalho da associação a gente vê muito ainda a discussão, né, do marco legal do hidrogênio, a discussão do PL 412 do mercado de carbono, né, também. Acho que são 2 pontos aí que estão despontando como necessários para realmente fixar investimentos. A gente vê muito lá do polo do Ceará, né, uma discussão sobre a geração de hidrogênio lá. A gente já tem projeto aqui no interior do Mato Grosso ou Minas Gerais, ali, um projeto grande, né, para geração de hidrogênio, acho que de 3 bilhões de dólares, uma coisa assim, se não me engano. E eu acho que é isso, né? Como a gente sempre vê, a regulação ela vem geralmente um pouquinho depois do que os investimentos começam, né? Então, os primeiros ali eles vão desbravando aquele cenário, vão arriscando, tomando um pouco de risco maior, mas acabam que com isso a gente consegue desenvolver aí um mercado e atuar na regulação para que isso seja sacramentado, né? Acho que essa é a resposta, assim, no final. A gente tem visto bastante movimentação, sim, né? Acho que a EPE até divulga no site deles uns projetos de entendimentos, né? De projetos de hidrogênio, e você consegue ver lá a quantidade de projetos que estão sendo discutidos. É isso. Muito obrigada a todos pelo debate e também pelas perguntas recebidas.